Sejam bem-vindos. Olá, Lorena. Hélio. Como estão? Como passaram a semana? Vou aguardar só 5 minutinhos enquanto as pessoas entram e pra gente começar. Olá, Ju. Seja bem-vinda. Mais pessoas, como vocês estão? As lives têm sido benéficas para vocês? Vocês têm Mariane, perdão, vocês têm se beneficiado? Tem sido interessante? Eu acho que esse é um tema, crenças limitantes, é um tema assim, em geral muito confrontador. Sheila, minha gata, seja bem-vinda. É um tema muito confrontador. Que bom! A gente vai ter toda semana. Também tô super empolgada. Acho que se a gente compartilhar um tema semanalmente, é uma espécie de terapia, de uma palestra assim semanal. E acho que faz muito bem. Acho que isso de alguma forma pode beneficiar vocês, porque eu sempre falo e sempre vou falar, conhecimento é tudo. Quando a gente conhece uma coisa, a gente tem condição de intervir sobre ela. E se a gente conhece, a gente pode entender, entendendo a gente pode intervir, modificar, e modificando a gente pode ter nossa qualidade de vida melhorada, intensificada, enfim. E o que é que eu quero falar hoje pra vocês, né? O tema crenças limitantes é o que eu estava falando antes. Crenças limitantes é um tema de confronto que nem todo mundo recebe muito bem. Por quê? Porque gera confronto, gera internalização. Boa noite, Analice. Gera confronto, gera uma sensação assim, de que de alguma forma nós somos responsáveis pelo lugar onde estamos. E isso eu vou trazer, talvez vou entrar aí mais profundamente daqui a pouco. Mas imaginem, por exemplo, um filtro azul. Você colocou um óculos com a lente azul. O que vai acontecer? Você vai ver o mundo todo azul, não é? A cor, a finalização de cor. Alex tinha falado, só abrindo parênteses. Alex fala: Isaura, não fica batendo tanto a mão na frente do rosto. Mas eu não consigo, gente. Eu sou super expressiva, não tem jeito. Eu tenho que mexer minha mão pra poder me expressar. Mas se isso incomodar muito vocês, você me avisa. Eu vou tentar deixar assim minha mão quietinha. E ele falou assim também: respira, Isaura. Você coloca muito a mão no rosto e respira pouco. Mas enfim. Então, se você coloca uma lente azul, você vai ver o mundo em azul. E isso em todas as cores. A crença limitante é como um filtro que a gente vê a vida. São pensamentos, são como verdades absolutas que a gente encara e a gente interpreta o mundo baseado nas crenças limitantes. Não, nas crenças limitantes não, nas crenças que a gente tem a respeito do mundo. Pode ser crenças limitantes, podem ser crenças fortalecedoras, mas é uma forma de ver. É a perspectiva e a percepção que a gente tem da vida, sabe? São os conceitos, são as regras, são eu acho que é a percepção mesmo que a gente vê. Tipo, se você identifica, por exemplo, que você tem uma crença que homens são todos iguais,
das duas, uma. Ou você não vai querer um homem, porque se os homens são todos iguais, e geralmente quem pensa assim, ou teve uma experiência negativa, ou ouviu de alguém que teve uma experiência negativa, que os homens não são bons, e se todos os homens são iguais, das duas, uma. Ou eu não vou ter um homem, ou eu vou não ter critério e vou escolher qualquer homem, já que todos os homens são iguais. Uma outra espécie de crença limitante. Se vocês tiverem crenças limitantes, vocês forem identificando, vão mandando aí pra gente poder ir discutindo sobre isso. Por exemplo, se vocês acham que os ricos são mais felizes, se a gente tem essa crença de que pessoas que têm dinheiro são mais felizes, se eu não tenho dinheiro, então significa que eu sou infeliz. E eu vou ficar eternamente me comparando com pessoas que têm mais dinheiro, achando que elas são mais felizes e me colocando em um lugar de infelicidade. Percebem? E isso é muito sério, gente, porque a gente tem crenças limitantes de todas as formas, tipos, cores e tudo. Tem crenças limitantes com relação a relacionamento, a família, a sucesso, a dinheiro, a amizade, a profissão. Uma crença limitante que é real aí. A gente não ganha dinheiro se a gente faz o que a gente ama, a gente não ganha dinheiro. Ou uma crença limitante que eu tinha muito e que eu quero até compartilhar com vocês como um exemplo, só para vocês entenderem, é o seguinte: eu nasci para ajudar as pessoas, mas se elas me pagam por isso, eu deixo de ajudar, porque a ajuda nunca é paga. E o que aconteceu? Eu iniciei a minha jornada aí de psicóloga clínica, e aí as pessoas entravam em contato comigo e falavam assim: Isaura, quanto é sua sessão? E aí eu dizia: minha sessão é X. Como é que isso tá pra você? É claro, gente, que quanto mais barato, melhor, né? Aí a pessoa dizia: Isaura, tá caro, você pode fazer um desconto? Porque eu achava que se eu tinha que ajudar aquela pessoa, eu tinha que cobrar o mínimo possível. Às vezes nem cobrava, pra falar a verdade. Cobrava o mínimo possível, não cobrava, já que, tipo assim, se eu estou ajudando, eu não sou digna de ser paga. Porque se a pessoa me paga, deixa de ser ajuda. Vocês entendem? E isso é muito difícil, porque, por exemplo, eu tenho contas a pagar e eu entendo hoje, ressignificando as minhas crenças, né? Que eu posso, tipo assim, que o propósito de vida, e eu acho que isso cabe até uma live, que é o seguinte: o propósito de vida é uma interseção entre quatro fenômenos. Você faz calma. O que é que você ama? O que é que você faz bem? O que é que o mundo precisa? E o que você pode ser pago para fazer? Essas quatro coisas, a interseção dessas quatro coisas significa propósito de vida. Você entrou no propósito de vida quando você faz aquilo que você ama, quando você faz aquilo que você faz bem, quando você faz aquilo que o mundo precisa e quando você faz aquilo que você pode ser pago por aquilo que você faz. E entendendo isso, eu falei, eu posso ajudar e ser paga por isso. Uma coisa não exclui a outra, né? E aí eu fui ressignificando, tanto que eu tinha muita dificuldade de cobrar. Eu já até compartilhei isso com alguns pacientes. Eu tinha muita dificuldade de cobrar, de verdade mesmo. E aí, todos os anos, eu compartilhei já isso com vocês aqui em alguma live. Todos os anos eu tenho um caderno do autoconhecimento e eu coloco as minhas qualidades e os meus defeitos. E um desses defeitos era esse: não conseguir cobrar. E esse não conseguir cobrar diminuía muito o meu salário no final do mês. Igor, tudo bom? Como é que tá? Tô com saudade de você, viu? Que é Joelson, no caso. Eu sei. Eu sei que é Joelson. O que acontece? Por causa da minha crença limitante subjacente de que ajuda não coexiste com financeiro, com ser paga por, eu tinha dificuldade de cobrar. E aí, trabalhando essa crença, eu tava no consultório, tinha uma paciente que ela não tava, isso tem muito tempo, ela estava me devendo algum tempo
E aí eu tava pensando, né? Hoje eu vou cobrar. Menina, eu ficava agoniada e tentava falar e não conseguia. E tentava falar e não conseguia. Quando cheguei no fim da sessão, a pessoa lá, né? Oi, Isaura, tchau, tchau, até semana que vem. Aí eu, na minha cabeça, eu preciso cobrar. Eu preciso cobrar e eu preciso cobrar. E aí a pessoa saiu da sala do consultório e foi pra sala de espera e eu fui acompanhando ela. E aí, oh meu Deus, o coração batendo forte, eu preciso cobrar, eu preciso cobrar. Ela saiu da minha sala e eu falei, meu Deus, eu preciso cobrar, eu preciso cobrar. Ela chamou o elevador e eu falei, Senhor, me ajude, eu preciso lembrar ela que ela tem algumas sessões em aberto e tal. Quando ela tava entrando no elevador, eu falei, fulana, você tá lembrada que tem algumas sessões em aberto e tal e tal? Eu vou, Isaura de Deus, ainda bem que você me lembrou, eu vou depositar na sua conta hoje. Quando ela entrou no elevador, eu fiz yes, consegui. Não foi da forma como eu queria, não foi de uma forma fluida, como eu gostaria, mas eu já estava ressignificando a crença. Então, o que é que eu preciso que vocês entendam? Que a crença limitante, ela de fato nos limita, ela nos enraiza na zona de conforto, porque talvez seja muito mais arriscado a gente fazer coisas que nos impulsione para o nosso sonho do que ficar num lugar onde você já sabe quais são as batalhas que você vai lutar, e isso é mais confortável, ainda que seja desconfortável. E tem uma coisa, sei lá, uma inter-relação de alguns aspectos, que são os seguintes. As crenças limitantes, que são conceitos e percepções que a gente tem da vida, que são disfuncionais e que a gente toma como verdade absoluta, tem a ver, tá interrelacionado com o mindset. Vocês devem já ter ouvido falar sobre isso, né? Que existem dois tipos de mindfulness, que é uma configuração mental, que é basicamente essa questão da crença limitante que a gente está trabalhando aqui. E exatamente isso. O que acontece? Existe o mindset fixo, que são aquelas pessoas que, por exemplo, acham que o sucesso vem da inteligência ou da sorte, e a gente já nasce com inteligência, e se eu preciso me esforçar para ser inteligente ou para conseguir as coisas, significa que eu sou burra, e se eu sou burra eu não tenho habilidade para fazer nada. Entende? É aquela forma de pensar que é inflexível, é uma forma de pensar que limita, no sentido de se eu nasci assim, eu não vou conseguir desenvolver absolutamente nada. Bom, se eu não sou boa em matemática, significa que eu não posso fazer nada na área de exatas, mesmo se meu sonho for vou conjecturar engenharia. Fixa é uma forma enrijecida de pensar. E o mindset de crescimento é uma forma mais flexível, onde ela diz assim, bom, eu tenho dificuldade com matemática, mas eu quero ser engenheira. E como as habilidades podem ser desenvolvidas, eu vou fazer o quê? Yasmin, que bom que chegou. Se eu tenho dificuldade de matemática e meu sonho é ser engenheiro, eu vou desenvolver habilidades com matemáticas. Vou tentar desenvolver o meu raciocínio lógico. Se eu tô querendo, por exemplo, ser uma ginasta, eu vou entrar na aula de ginástica rítmica ou ginástica olímpica, mesmo eu achando que eu sou meio desengonçado. O mindset de crescimento entende que, eu posso fazer, tudo está ao meu alcance. Se eu quiser e me esforçar e me dedicar, eu vou lá e faço. E a crença limitante diz respeito ao mindset fixo, né? Que é uma forma inflexível de pensar. E eu vou daqui a pouco, ler algumas crenças limitantes para vocês irem se identificando, para pensarem, pô, velho, eu tenho pensado assim e as minhas escolhas têm sido direcionadas para isso e eu tô me sabotando. Porque além da crença limitante do mindset, o que está muito relacionado ao mindset fixo, no caso, né? O que está muito relacionado a isso é a autossabotagem. E aí, se vocês forem perceber uma coisa, eu percebo isso, na verdade, nos meus posts no Instagram. Os meus posts geralmente têm algumas curtidinhas, assim, significativas, um número de curtidas significativas e interessantes. Porém, quando eu falo sobre autossabotagem, quando eu falo sobre crença limitante,
as pessoas geralmente não curtem muito, geralmente elas não leem a postagem inteira. Por quê? Porque a gente sempre tem, sempre não, eu não vou poder generalizar, mas a gente sempre tem uma ideia, gente, de que a responsabilidade pelas nossas mazelas e pelas nossas dificuldades ou desafios estão no outro. Então é mais fácil, né, eu responsabilizar os meus pais, que de fato podem ter aí um nível de responsabilidade na nossa vida. Eu posso responsabilizar o meu cônjuge por ter me traído. Eu posso responsabilizar o desemprego, o fato de eu não ter emprego. Eu posso responsabilizar o meu relacionamento abusivo. Isso tudo é mais fácil. Mas quando a gente começa a ver que as nossas dificuldades estão dentro da gente, que só a gente é responsável por sair do lugar onde nós estamos, isso é mais difícil, né? Entender que foi você que se colocou no lugar onde você tá, gera culpa, gera negação, eu não quero ver, e sabe aquele ditado que diz: o que os olhos não veem, o coração não sente? É exatamente isso. E a autossabotagem está ligada, de fato, a crenças limitantes. Mas eu tenho uma boa notícia, eu queria muito que essa live tivesse com muitas pessoas, para elas terem acesso a essa informação, que é o seguinte: que as crenças limitantes, elas são inconscientes, a gente não tem consciência delas, até porque se a gente tivesse a consciência real da coisa, na verdade algumas pessoas têm consciência, obviamente, mas assim, a grande maioria não tem, até porque se a gente tivesse essa consciência, a gente se engajaria, sei lá, em comportamentos, em atitudes e escolhas que nos aproximassem de quem a gente quer ser, nos aproximassem do nosso sonho e não nos afastassem. Por exemplo, eu já falei aqui em algum momento, não sei se story, alguma coisa, que eu tenho uma paciente que fala que a mãe dela sempre disse assim: fulana, casamento é profissão, então você tem que casar com a sua profissão. Não tem essa de homem e tal e tal e tal, não. E outra coisa, se você tiver que se relacionar, você precisa de um homem que tome a iniciativa. É o homem que paga a conta, é o homem que te chama pra sair, é o homem que te liga, é o homem que te diz eu te amo. Então percebam o ambiente que essa pessoa foi criada, né? Então ela percebeu, não, eu tenho que priorizar a minha profissão, certo? E se esse homem, se eu decidir ter alguém, o que eu não posso ter ninguém, né? Porque eu preciso priorizar, eu preciso ter um homem. Aqui eu tenho uma crença limitante em aprender inglês. Já fiz aula particular e não consegui aprender. A gente vai falar sobre isso, porque eu também tenho uma crença limitante exatamente sobre essa questão do inglês. Reparem só. E aí, essa mulher foi crescendo. O que foi que aconteceu? Ela montou uma empresa, é uma empresária de sucesso, mas estava faltando alguma coisa. Então, eu preciso me relacionar. Aí, ela sempre se relacionava com homens que iam de... eu já estava explicando, eu não vou explicar, vou falar sobre o fato antes. Ela sempre se relacionava com homens que não dava certo. Homens que não davam valor devido, homens que traíam, homens que faziam e aconteciam. O que é que acontece? Aí ela sempre me dizia assim: Isaura, não é possível, eu não tenho sorte com homem. Eu sonho em ter uma família, eu sonho em querer uma pessoa, um marido, ter filhos, mas não é possível, eu nunca tenho. Os homens são todos iguais, os homens são ruins, eles sempre têm alguma coisa e eu nunca consigo permanecer em um relacionamento saudável e tipo, durar, que esse relacionamento dure. E aí a gente foi cavucando. E o que foi que a gente descobriu? E, gente, só abrindo um parênteses, o nosso inconsciente, ele não tem lógica nenhuma. A lógica do inconsciente é uma lógica dele, não é uma lógica mental, não é uma lógica racional, onde a gente diz que 2 mais 2 são 4. Não, o inconsciente, ele é meio doido, assim, na nossa concepção, né? Na nossa concepção humana. Ela escolhia pessoas onde, de alguma forma, inconscientemente, ela sabia que ela ia terminar, porque já que ela entendia que ela tinha que casar com a profissão dela, ela não tinha direito de casar com outras pessoas. Olha só. E aí ela ia se sabotando nessa relação.
Ela, por exemplo, ela escolheu um homem que não morava aqui na cidade. Ela escolheu um homem que morava em uma outra cidade. Aí esse relacionamento não deu certo. Aí depois ela se relacionou com um homem que não tinha condição financeira. Aí esse relacionamento não deu certo. Ou seja, ela se engajava em conhecer homem. E é uma coisa que não, assim, não se explica, como eu falei, né? Racionalmente não. É uma coisa de, talvez, de energia ou de percepção mesmo. Ó, esse cara aqui não vai rolar. E aí ela se relacionava, os relacionamentos sempre davam errado, e aqueles que poderiam dar certo, o que é que ela pensava? Ele ficou ruim depois que a gente começou a se relacionar. O cara maravilhoso, ela começava a ver um bocado de defeito. Ele não tem isso, ele não tem aquilo, ele não tem aquilo outro, ele tem excesso disso. Depois que eles terminavam, ela pensava, meu Deus, ele era maravilhoso, por que eu não valorizei aquele homem, meu Deus? Por que eu não queria, por que eu não me investi nessa relação? É exatamente para confirmar a crença de que casamento é profissão, homens são todos iguais e você não tem que casar. Vocês entendem? E dentro disso, gente, existem milhares de outras coisas, de outros aspectos que a gente e vai internalizando, porque, por exemplo, como é que as crenças são formadas? As crenças são formadas, em primeiro lugar, pela observação do primeiro grupo, né, que é a família. Então você observa o casamento dos seus pais, você observa a falta, a presença ou a ausência, e isso vai fazendo com que você tire algumas conclusões, entende? Isso diz respeito, por exemplo, a o que sua mãe fala sobre determinadas coisas. Por exemplo, meu pai dizia, você tem que ser independente. Seja independente. Casamento é em segundo lugar. E aí, se eu não fizesse essa introspecção, eu ia colocar a minha profissão em primeiro lugar e ia perder a oportunidade de ter um casamento maravilhoso como eu tive agora. Então, as crenças, elas são baseadas pela internalização das crenças dos nossos pais, através da observação, de ouvir o que é que eles estão falando e tal, dos ensinamentos deles para nós, e também das experiências que a gente tem. Então, por exemplo, se eu tive eu me dediquei muito para passar num concurso e eu não passei nesse concurso de primeira, aí eu já crio a crença, tá vendo? Concurso não é pra mim. Não adianta eu estudar demais, porque eu nunca vou passar. E aí, o que é que o cérebro faz como um mecanismo de defesa? O cérebro faz assim, ó. Vamos te proteger aqui da frustração. Isaura, vamos. Você estudou? Isaura passou aí 1 ano, 2 anos estudando, feito uma escrava, 10 horas por dia, e não passou no concurso, não foi? Então a gente não vai mais fazer isso, porque isso significa que a gente vai sofrer. O que a gente vai fazer? A gente não vai. Cria uma crença, cria um conceito a respeito da vida, e aí o que é que acontece? Já sei, não dou para concurso, não sirvo, não vou passar em concurso nenhum, porque sou burra. Ou seja, se eu penso assim, eu nunca vou, teoricamente, né? Eu nunca vou me engajar em estudar outros concursos, e se o fizer, já vou ter certeza que não vou passar. Aí o que é que o cérebro faz para te proteger? Ele generaliza. Então, se você foi traída uma vez, você cria uma crença de que os homens traem. Aí você já não quer mais se relacionar com homem nenhum. Ou se você se relaciona, você já está preparada emocionalmente para não se envolver, porque os homens traem, ou então você já até trai primeiro. Entende? Então, se você perdeu, foi demitida de um emprego, você já não se sente merecedora de todos os outros empregos possíveis da vida para sempre. Amém. Entende? E isso não é legal. Isso não é bacana. Isso não lhe leva a lugar nenhum. Pelo contrário, isso te faz se afastar do que você quer para sua vida. Eu vou compartilhar algumas crenças limitantes que eu tenho para vocês entenderem. Eu tenho uma crença e eu vou verbalizar mesmo, porque eu tô ressignificando mesmo, e eu quero que todo mundo saiba pra eu me obrigar a fazer diferente. Eu acho, gente, não sei porquê, deixa eu ver, eu acho que eu já tentei identificar isso.
Já tentei identificar. Pensa aqui comigo. Eu acho que só fazem viagens internacionais as pessoas que são ricas. Então quando eu penso, nunca fiz uma viagem internacional. E pra vocês terem uma noção, essa crença, ela é tão profunda, ela é tão enraizada dentro de mim, que na hora que eu vou sonhar, eu sonho em ir pra Paris, né, pra França, quero ir muito tirar uma foto ali na frente da Torre Eiffel com o meu marido e tal e tal. Já tenho toda a programação na minha cabeça, com um batom bem vermelho, com os cabelos escovados, no outono, já tá tudo esquematizado. Gente, vocês não têm noção. Quando eu vou sonhar, tô dormindo, sonho que vou viajar. Ai, tô aqui empolgada, né, sonhando. Eu sonho que minha mala foi extraviada, eu não consegui chegar no destino. Eu sonho que eu cheguei no lugar, mas era uma época de frio e eu não tinha levado roupa pra frio. Eu sonho que eu tô no avião, mas o avião muda o destino e eu não consigo chegar. Até no sonho, onde tudo pode acontecer, que a gente tá aqui, daqui a pouco tá lá, que a gente tá aqui, vira um leão, que tudo pode acontecer. No sonho eu nunca consigo chegar no meu destino, que é fora do Brasil. Não é uma coisa incrível? É um negócio assim que interessante de se estudar mesmo. Por quê? Porque eu acho que as únicas pessoas que fazem viagens internacionais são pessoas ricas, e já que eu não sou rica, eu não vou viajar. E quando eu acho que eu não vou viajar, eu vou tirar um passaporte? Eu não vou tirar um passaporte. Eu vou olhar as passagens? Eu não vou olhar as passagens. Eu não vou começar a sonhar, idealizar? Eu não vou, sabe por quê? Porque eu tenho certeza no meu inconsciente que eu não vou conseguir viajar. E é assim que faz o tempo inteiro. Mas se você parar e me perguntar, Isaura, o que você e seu marido ganham? Dão pra você se organizar com antecedência, por exemplo, juntar uma grana e fazerem a viagem internacional? Eu tenho certeza que sim, mas essa é uma crença enraizada. Ela é inconsciente. Hoje não mais, obviamente. E aí se você pergunta assim, e essa crença veio da onde, Isaura? Eu vou lhe responder, meu pai... Minha mãe já viajou quase o mundo inteiro. Minha mãe já foi para vários países. Ela se joga mesmo. Ela já foi para América do Sul, já foi para Europa, já foi ali pro Egito, para África, já foi, enfim. E só que o que acontece? As coisas boas a gente não absorve tanto, né? O que foi que eu absorvi? Eu absorvi a racionalidade do meu pai. Meu pai é assim, não, a gente não vai fazer coisas que a gente não se programou. A gente não vai correr riscos. Então, Isaura correu um risco de comprar uma passagem pra França, e vai que acontece alguma coisa. Vai que Isaura perde o emprego e não consegue pagar as passagens. Vai que ela compra as passagens e não consegue juntar os euros. Vai que. E aí a crença se confirma, né? O que acontece? Eu penso que eu não posso, me saboto, não faço nada pra cumprir o meu objetivo e pra realizar o meu sonho. E aí a crença se confirma, porque tá vendo, eu não posso viajar porque eu não sou rica. E aí eu continuo com a crença e continuo me sabotando mais. Ou seja, se eu deixar, eu não viajo nunca. Uma outra crença que eu tenho com relação ao inglês. Eu sei inglês, eu fiz inglês durante a minha infância e adolescência toda. Tenho nível intermediário, mas sabe o que acontece? Eu tenho vergonha de falar. Porque eu acho que quem fala inglês fluente não pode errar. Olha só. E aí sim, e assim, é uma coisa que você me pergunta se é racional. Não é racional. Porque se eu sei minimamente, eu sei que eu vou precisar errar para aprender e ser fluente. Por que eu não me exponho para isso, né? Porque o medo de ser rejeitada, o medo de ser criticada, o medo de ser julgada, de não ser aprovada, de achar que, tá vendo, ela não sabe falar tão inglês quanto ela disse que sabia. Então, por exemplo, meu marido já me colocou em várias situações terríveis, porque, por exemplo, a gente tá no Pelourinho, aí o que acontece? Chega um gringo que tá querendo a informação.
Aí ele vem assim, fazendo assim os sinais. Aí meu marido diz, ela fala, she's speaking English. Aí eu, ai meu Deus, vamos Susan, se liberar das crenças limitantes. Aí eu, ai meu Deus, eu não sei falar não. I don't speak English, I don't. Mas no final das contas eu consigo me virar. Mas me exponho pouco, e como eu me exponho pouco, eu falo pouco, e quanto menos eu falo, menos eu acho que sei falar, e aí a gente vai se sabotando, gente, em todas as áreas da nossa vida, né? Então, tem 3 tipos, as crenças limitantes podem ser formadas de 3 formas, que é a forma hereditária. Lembra aí do que os seus pais costumavam falar sempre pra vocês. Quer ver? Vou ler aqui algumas crenças, ó. Você não faz nada direito. Você deixa tudo pela metade. Você é burro. Você nunca vai conseguir ninguém se você continuar assim. Se você não tomar banho, ninguém vai te querer. Não era assim que acontece? Seja como seu irmão. Comparações muito grandes. Eu não te dou atenção porque eu trabalho duro pra ter emprego, pra ter dinheiro, pra colocar comida na mesa. E aí você começa a pensar, entendi. Então pra ter dinheiro, pra colocar comida na mesa, tem que trabalhar duro. Então quando as coisas vêm com facilidade, você não aceita e você não recebe porque você tem que trabalhar duro. Então as oportunidades vêm, você não agarra, você rejeita todas as oportunidades inconscientemente, porque você tem que trabalhar duro, é duro que tem que trabalhar. Não tem que ter moleza, tem que ter sofrimento, tem que ter suor, tem que ter aquela coisa de você chegar cansada, exaurida em casa, sem uma energia emocional, pra você dizer assim a seu filho, eu tenho valor porque eu trabalho muito duro pra dar comida. Sabe como é? Vocês percebem? E aí as que eu falei anteriormente é o seguinte, você começa a se achar insuficiente. Se minha mãe diz que eu sou burro, então eu sou burro. Eu não sou suficiente, eu não sou suficientemente magra, eu não sou suficientemente inteligente, eu não sou suficientemente interessante, então eu não sou digna de ter alguém que me observe, que eu atraia, ou então eu nunca vou conseguir atrair alguém bonito, interessante, bem-sucedido, porque eu não sou boa o suficiente. E aí, o que é que vai acontecer? Você não vai ter critério para as suas escolhas, você vai escolher mal, você vai escolher qualquer cara ou qualquer mulher, e aí quando você escolher essa qualquer mulher, essa qualquer cara, esse relacionamento vai te fazer mal, e aí você vai pensar e confirmar, tá vendo? Eu não mereço qualquer pessoa, não vai dar certo pra mim. Vocês conseguem compreender? É um negócio assim terrível. Leonardo tá se identificando. E, gente, a vida ela é simples, a vida é fácil. A gente acha que a vida é difícil, que a vida é dura, que a vida é pesada. E uma coisa que é importante é assim, o que é que as crenças limitantes fazem? Elas cegam a gente. Porque, preste atenção, o cérebro ele tem uma atenção seletiva. O nosso cérebro tem a função de nos proteger. Um momentinho. O cérebro tem a função de nos proteger. Aí o que é que ele faz? Bom, eu preciso proteger Isaura aqui. O que é que tá acontecendo que é de forte impacto emocional, que machucou muito ela, pode ser na infância, em qualquer área da vida, a gente não vai deixar que isso aconteça de novo. Então, beleza? Beleza. A vida é dura, não é? A vida é dura. O que é que a gente vai fazer? O seu organismo sempre vai querer confirmar as suas crenças. As crenças mais fortes, as crenças mais enraizadas são aquelas que o seu organismo vai querer confirmar. Então a vida não é dura, seu cérebro vai selecionar no ambiente todas as coisas que confirmam que a vida é dura. Então aconteceu, você saiu de casa, você tem a crença que a vida é dura, que a vida é difícil. Você saiu de casa, você tropeçou. Aí você tá vendo, a vida é difícil, que vida difícil que eu tenho. Aí passou. Será que alguém aqui pensa diferente sobre o trabalho? Vamos lá, pera ainda que eu vou falar sobre isso. Aí a vida é dura, você tropeçou, tá vendo, a vida é dura. Só que você passou por uma criancinha que te deu um bom dia sorrindo e você nem pensa. Segue. Aí você foi pegar o ônibus, pediu lá o ônibus, para, o motor passou, tá vendo, minha vida é difícil. Mas aí passou um outro ônibus depois, o primeiro ônibus estava super cheio, aí o segundo ônibus
chegou e você foi sentada, você nem dá atenção. Aí quando você chega no trabalho, você tem aquela pilha de coisas pra resolver. Aí você diz, a vida é dura, mas aí tem um colega seu que te ofereceu ajuda pra dividir a pilha com você e você não pensa. Você entende? É como se a gente só absorvesse no ambiente aquilo que confirma a nossa crença, sendo que acontecem milhares de outras coisas que te mostram que a vida não é dura, que você não precisa trabalhar duro para ser bem-sucedida, mas que você não vê. É a mesma coisa, eu sempre uso esses exemplos. Quando alguém tem um cabelo alisado e tá em transição para cacho, para crespa, você começa a ver várias crespas no mundo. Quando você tá querendo comprar um carro, vê se não é assim. Tipo, se você tá querendo comprar um carro, eu tava lendo aqui, ó, Susan disse assim, me sinto preguiçosa porque só consigo trabalhar de tarde. Vou falar sobre isso também, presta atenção. Aí você tá ali querendo um carro. Você começa a ver esse carro que você quer brotando assim, ó. Não é por isso. Os carros que você queria continuaram o mesmo número. Você só passou a ver. E aí você vê como é importante ressignificar essa crença, por exemplo, do trabalho. Se você acha que você só vai conseguir se você trabalhar duro e com muito sofrimento, você só vai ver no mundo os estímulos que vão confirmar que tem que trabalhar duro com muito sofrimento. Se você ressignifica essa crença por uma outra crença que diz assim, por exemplo... É necessário se esforçar, se dedicar, se comprometer, mas as oportunidades surgem e eu quero estar atenta às oportunidades que facilitem a minha vida. O que vai acontecer? Você coloca isso como um hábito. Você vai colocar isso na tela do seu celular, no espelho do seu banheiro, no caderno, em todas as coisas, para você ler isso todos os dias. Eu preciso me esforçar e me comprometer, mas quero estar atenta às oportunidades que facilitem a minha vida. Você vai começar a ver coisas que você nunca viu. Acreditem em mim, com todo o ser que você tem, com todas as células do seu corpo. Você vai começar a brotar oportunidades que você nunca viu antes, que vai dizer assim, meu Deus, é verdade, olha isso está facilitando a minha vida. Isso aqui, a vida é simples, a vida é fácil. Vocês estão entendendo? E as coisas vão conspirar a seu favor e você acha que é mágica e não é mágica. É simplesmente uma mudança de percepção da realidade. É um negócio mesmo assim. Quer ver uma coisa que é muito legal? Repara só, a forma como a gente vê a comida também é uma crença limitante que é absorvida em casa, que é uma crença hereditária. Quando diz assim, ó, coma tudo, porque quem não come tudo, quem deixa a comida no prato é ingrato. Ou, se você deixa a comida no prato é desperdício, uma outra pessoa que tá com fome, o que é que acontece? Isso pode provocar compulsão alimentar, porque você começa a pensar, eu não posso, eu tenho que comer tudo, eu tenho que comer tudo, eu tenho que comer tudo. Na infância isso pode até ser bom pra você, porque isso garante os nutrientes necessários, mas quando você cresce, você pensa, eu tenho que comer tudo, eu tenho que comer tudo, isso inconsciente. E aí você vai engordando, ou tem uma compulsão alimentar que você não sabe de onde vem e tenta fazer milhares de regimes, tenta fazer dieta, reeducação alimentar e não consegue, porque na sua cabeça, a crença limitante que rege o seu comportamento é que você tem que comer tudo, não importa o que seja. Vocês percebem como a crença tem um poder filho da mãe dentro da gente? É um negócio assim. Por isso que eu preciso que vocês reflitam sobre isso. Pensem sobre o que é que tem direcionado a sua vida. Porque, por exemplo, se eu acho que eu tenho que comer tudo, eu até posso pensar, poxa, eu preciso fazer uma reeducação alimentar, eu preciso fazer uma dieta, mas você não vai fazer uma dieta porque tá lá. Você vai sabotar a dieta, você vai dizer que você só vai conversar segunda-feira, e aí quando você vai, você até sabe racionalmente que você precisa, mas inconscientemente você não vai querer abrir mão das coisas gostosas que você come diariamente porque você tem que comer tudo, sabe? Pois é, Su, e isso também é crença limitante. Muitas coisas são crenças limitantes que você não tem nem noção. Quer ver? Outras crenças. Homens são todos iguais, todo homem trai, lugar de mulher na cozinha, o mundo é perigoso.
Quantas pessoas têm crise de ansiedade por causa dessa crença? O mundo é perigoso, então a pessoa já sai achando que vai ser assaltada. O que é que vai acontecer, gente? Sabe, as crenças são como um imã. Ela atrai, se você acredita naquela verdade, ela atrai aquela verdade para que ela se realize. Entende? É um negócio de louco mesmo. Então, se você acha que o mundo é perigoso, você vai andar tenso, você vai andar sobressaltado. Isso não vai, com certeza, isso não vai interferir na sua qualidade de vida. Vai interferir na sua qualidade de vida, com toda certeza. Quer ver? Ricos são mais felizes. Chorar é fraqueza. Esse aí, minha gente, causa um transtorno emocional surreal. Eu tenho uma paciente que a gente fala sobre algumas questões assim perturbadoras e difíceis de lidar, e ela fica segurando o choro. Às vezes ela fica tão assim pra segurar o choro que ela se fere. Ela termina a sessão com isso aqui tudo ferido, pra não chorar. E eu falo assim: fulana, se libere, pode chorar. Aí ela fala: não, eu vou chorar? Chorar é uma exposição muito grande, Isaura. Chorar é sinal de fraqueza. Eu não vou chorar. Imaginem, e fica com aquilo tudo preso dentro dela. Porque chorar tem uma razão de ser. Chorar é extremamente terapêutico. Por isso que o choro existe. Tanto chorar de tristeza quanto chorar de alegria. Mas se você acha que chorar é sinal de fraqueza, significa sentir emoções, ser sensível, isso principalmente para os homens, né? Se tem homens aqui na live, se você acha que mostrar sentimento, se expressar é sinal de fraqueza, todos os seus relacionamentos serão de fato ou fracassados ou serão de baixa qualidade, porque o relacionamento exige expressão. Você precisa expressar o que você sente, né? Se você não expressa, isso vai de alguma forma ecoar aí negativamente nessa relação. Quer ver o que mais? Você só vai ser aceito se você for magro. E aí, se você tem uma gordurinha só a mais, você vai se rejeitar, você vai ser uma pessoa que não vai se sentir inadequado, você não vai usar um biquíni, mesmo se você não for gordo, ou se você não for até magro demais. Os magros demais também têm distúrbios e distorções de autoimagem. Mas se você tem essa crença que você só vai ser aceito se você for magro, e você tiver um pouquinho de gordurinha, na verdade você nunca vai estar satisfeito com o seu corpo. Se você tiver essa crença, você sempre vai achar que tá inadequado, que você não vai ser bom o suficiente e tal. Eu tenho que fazer todo mundo feliz. Olha isso, tem pessoas que têm a crença de que, só podem mostrar felicidade. Vou modificar um pouco. Quer ver? Eu sou responsável pela felicidade dos meus pais, dos meus filhos, dos meus amigos. Eu só posso ser feliz se o meu amigo for feliz. Ou então eu só posso ser feliz, Isaura, eu não tenho o direito de ser feliz. Sabe por quê? Porque eu tô muito bem financeiramente, eu tô muito bem no meu emprego, eu tenho um ótimo trabalho e um ótimo marido, uma ótima esposa, mas minha mãe é frustrada. Minha mãe tá passando dificuldades seríssimas financeiras e eu não tenho direito, eu não me sinto merecedora do que eu tenho. Essa pessoa vai ser feliz, gente? Nunca. Até porque se a felicidade dela tá condicionada à felicidade de A, B ou C, é muito complicado. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre a felicidade alheia. E aí eu vou me tornar infeliz, eu vou sabotar a minha felicidade porque minha mãe é infeliz, porque meu amigo é infeliz, porque meu filho é infeliz. Percebem? Uma coisa que é bem difícil. Eu tenho medo de incomodar o outro. As pessoas não... Eu não sou tão significante pra que alguém se dê o luxo de parar o que tá fazendo pra se importar comigo e me ajudar. Tantas e tantas pessoas passam por cada dificuldade porque tem medo de incomodar. Não é verdade? Então, assim, essas crenças limitantes aprisionam a gente, deixam a gente refém de uma circunstância, de uma contingência desfavorável. A crença limitante gera frustração, a crença limitante gera ansiedade, gera apreensão, gera depressão.
E eu preciso que vocês comecem a pensar quais são as crenças limitantes que estão limitando e paralisando você. Porque às vezes a gente quer ter um sonho, a gente quer realizar um objetivo e uma meta. Por exemplo, eu quero casar, mas se eu casar eu vou ser feliz, mas eu não posso ser feliz porque minha mãe não foi feliz no casamento, então eu vou sabotar o meu casamento. Aí você fala, Isaura, isso é loucura, mas acontece. Acontece, gente, acontece muito. Acontece com você, você não tem noção do quanto você é refém e não sabe, né? Às vezes a gente acha que precisa ter um problema pra gente poder ter atenção. E a gente não sai do problema, porque se eu sair do problema, se eu resolver o meu problema, eu não vou ter atenção do meu pai, eu não vou ter atenção do meu marido, eu não vou ter atenção do meu filho. E aí a gente cria mais e mais problemas pra continuar exatamente onde a gente tá e não fazer nada, né? Eu coloquei algumas crenças, eu não sei se vocês viram nos stories, eu vou até gravar nos destaques, e eu queria dizer um pouquinho pra vocês como é que vocês fazem pra lidar com isso, tá? Primeiro de tudo, identifica a crença. Por quê? Quais são as crenças? A crença é: eu tenho que trabalhar duro para ter sucesso. Só através do sofrimento que o dinheiro vem. Tá, essa crença, isso é uma crença? Beleza, é uma crença. Isso veio da onde? Essa crença veio da onde? Ah, Isaura, essa crença veio dos meus pais. Meu pai que falava isso. Lorena tá dizendo aqui, ó. Acredito que tenho crenças limitantes mais voltadas para a autoimagem, massa, e minha imagem diante dos outros. Perfeito, Lorena. Então começa a anotar quais são as crenças que estão te limitando. E você sabe como é que a gente pode identificar uma crença? Quando isso ativa muito as nossas emoções e os nossos sentimentos, principalmente negativamente. Então o que é que a gente vai dizer? Vou colocar aqui uma crença limitante, como o Lori falou. Eu não sou boa o suficiente. Então eu posso estudar, ser a melhor, mas eu nunca vou me sentir suficiente, não é? Então beleza. O que é que vai acontecer? Você vai identificar, vai ver que isso é uma crença. Deixa eu só me lembrar de todo. Vou ler aqui para não perder nenhum passo. Você vai identificar, vai ver, isso é uma crença, é uma crença. Da onde surgiu essa crença? Ah, essa crença surgiu dos meus pais. Poxa, Isaura, eu acho que os meus pais me tratavam assim. Eu acho que os meus pais não valorizaram. Eu acho que os meus pais não deram a atenção que eu precisava. Aí você vai pensar, né? Essa crença tem fundamento? Não tem fundamento, porque tá, eu posso não ser suficiente em algumas coisas, mas em outras eu sou. Eu posso não estar magra do jeito que eu gostaria, mas eu sou uma boa amiga. Eu posso não ser a melhor, sei lá, a melhor pessoa que cozinha, que faz comidas gostosas. Mas é um excelente profissional, até porque, gente, a gente não vai ser suficiente em todas as coisas. E até naquelas coisas que a gente se acha minimamente boa, a gente vai ter sempre o que melhorar, porque nós somos seres em aperfeiçoamento. Então você vai pensar, essa crença tem fundamento? Quais são os fatos que comprovam essa crença? Alguém já me disse que eu não sou boa? Quem já me criticou? Quem já me julgou? Eu já tive elogios de pessoas que que eu confio e que me amam e que me aceitam incondicionalmente. E as críticas que eu recebi são críticas de pessoas que não sabem a minha história, que não me conhecem, que não me aceitam e me amam como eu sou. Que tem fundamento? Se tem, percebe. Grava, se não tem, pô, isso aqui não tem tanto fundamento assim. Eu sempre pensei dessa forma, desde criança eu pensava assim, não pensava. Por que eu comecei a pensar assim? Foi depois que eu tive aquele namorado que me criticou, que disse que eu era feia e que eu não ia conseguir ninguém, que eu comecei a achar que eu era insuficiente, que eu não era boa o suficiente. De quando foi que eu comecei a pensar? Se eu sempre pensei assim, ou se eu nunca pensei assim, o que foi que mudou? O que foi que aconteceu nesse ambiente que me fez começar a pensar de uma forma que não me agrega, que não me ajuda, né? Existem evidências contrárias à minha crença? Mais uma vez, alguém já me criticou, alguém já me elogiou? Outras pessoas concordam com essa crença? Essa crença tá te ajudando a progredir ou tá te ajudando a regredir? Tá te colocando no mesmo lugar? Como
eu pensaria se eu fosse um grande nome? Se eu fosse Jesus, como eu pensaria? Se eu fosse Albert Einstein, como eu pensaria? Se eu fosse Steve Jobs, como é que eu pensaria? Eu pensaria realmente que eu sou insuficiente? Sabe? É umas formas assim de a gente decompor a crença pra perceber que, velho, isso aqui não tem fundamento absolutamente nenhum. Eu tenho que ressignificar. Depois que você identificou e questionou, você vai pensar quais são as consequências de ter essa crença. Poxa, Isaura, sabe quais são as consequências de ter essa crença? Eu não me aproximo de pessoas, eu me sinto muito sozinha. Como eu sou insuficiente, eu não me abro para as amizades. Como eu me acho insuficiente, os homens vêm até mim e eu rejeito, ou eu não permito nem que os homens se aproximem, e isso acaba confirmando a minha crença de que eu sou insuficiente mesmo. Começa a listar quais são as consequências. E aí adotar uma nova crença. Bom, qual seria a nova crença que poderia substituir, que seria uma crença fortalecedora e não uma crença limitante? Seria, eu não sou boa em todas as coisas, mas eu sou boa em muitas coisas. E aí, vou colocar isso aí em vários lugares para você perceber, ler todos os dias até que isso se torne um hábito. Porque a crença limitante, ela foi tão repetitiva, tão repetida na sua cabeça e gerou tantos comportamentos padronizados e repetitivos que isso virou um hábito. E agora a gente vai tirar a crença limitante, substituir por uma crença fortalecedora e fazer com que isso seja repetitivo para criar um padrão repetitivo e que isso se torne um hábito, para gerar já um pensamento automático. Entendem, gente? Isso aí é fácil de fazer? Não é fácil, mas é super simples. Agora vai precisar que você queira mudar, que você queira avançar na sua vida, que você queira ter uma vida que esteja em consonância com os seus sonhos, com o que você acredita, com as suas metas, com os seus objetivos. E é extremamente possível. E o nome que talvez seja o antídoto para a crença limitante que gera a autossabotagem é uma coisa chamada autorresponsabilidade. Como eu já falei sempre, quero repetir, você é protagonista da sua própria história. Quem tem que fazer a coisa acontecer é você. Não é o seu pai, que a mudança não está externa. Não é seu pai que tem que mudar, sua mãe, seu marido. Não é o emprego que tem que chegar, não é a viagem que tem que acontecer, não é o curso que tem que aparecer, nada. Tá dentro de você. E essa vontade, essa motivação é que vai fazer com que você saia da zona de conforto, que de conforto não tem nada, para você ir para uma zona desconhecida, se arriscar, mas talvez para se arriscar de conhecer uma felicidade muito maior do que você conhecia. Entende? E isso parte de um compromisso com você mesmo, parte de um compromisso com sua própria existência, de ser melhor a cada dia, de ser sua melhor versão. Eu mesmo faço isso, gente, de verdade. Eu tenho um caderno do autoconhecimento. Faz um caderninho do autoconhecimento. Eu tenho listado os meus, isso já tem alguns anos. Eu listo as minhas qualidades, os meus defeitos. Listo qual é o defeito que eu quero combater, transformar, e aí vejo quais são as minhas qualidades que eu tenho, que pode me ajudar a combater aquele defeito, e vou indo, tem um caderno com todas as crenças limitantes que vieram na minha cabeça. E essa semana, porque eu tava fazendo essa live, vieram várias outras, porque eu tô fazendo um processo de introspecção. A gente decompõe, como eu falei. Se vocês quiserem, eu posso gravar uma story colocando mesmo assim os passos. Primeiro identifica, segundo questiona, essas coisas assim, se vocês quiserem, obviamente. Mas o lance é que a gente seja mesmo protagonista da nossa própria história, que a gente não delegue, não terceirize a responsabilidade da nossa vida. Porque nós nascemos, né, para sermos felizes e plenos, e não podemos, nem queremos, e nem aceitamos, e nem merecemos menos do que felicidade e plenitude. Mas isso só depende de você. Só depende de você. E eu espero muito lhe ajudar nessa jornada. Inclusive, desde que eu comecei a fazer a live, certo, amor? Desde que eu comecei a fazer a live, muitas pessoas entram em contato comigo, né? Isaura, você atende quanto é a sessão? Poxa, eu não tô com condição ainda de fazer a sessão. Principalmente na época da live de ansiedade.
né? E aí eu resolvi fazer um workshop que são 4 horas de relógio. Um workshop vivencial, reflexivo, onde a gente vai fazer várias dinâmicas, várias técnicas de intervenção para poder lidar melhor com a ansiedade, vai promover autoconhecimento, a gente vai poder entender quais são as nossas dinâmicas internas, fazer algumas técnicas, algumas estratégias, alguns artifícios para lidar com a ansiedade. E é super barato. É menos da metade de uma sessão minha, por exemplo, que dura 1 hora. E são 4 horas, é uma manhã, né? Então, se você quiser, se você se identifica que precisa, ou conhece alguém que precisa, indica. Só tem pouquíssimas vagas, já é sábado agora. E às vezes a gente se sabota mesmo. Eu fiz uma palestra na semana passada, no sábado, e a pessoa estava cheia de ansiedade, com vários problemas físicos gerados mesmo pela ansiedade. E eu falava assim pra ela, vamos fazer terapia. Ela veio, elogiou a minha palestra, e aí ela falou assim, Isaura, não sei, eu preciso, vários médicos já me indicaram, mas eu não sei. E aí eu fico, meu Deus, ela sabe que ela precisa, ela sabe o que é que acontece, né? E eu sei o que é que acontece, mas a gente precisa parar de se auto-sabotar. Tem pessoas que não têm condições de arcar com o processo terapêutico, mas diante de uma oportunidade dessa, por um valor super abaixo do que de tudo que a gente vê por aí, porque a intenção mesmo é ajudar, as pessoas não vão. As pessoas não procuram. Não estou dizendo que as pessoas não procuraram, porque muitas pessoas procuraram, inclusive. Mas ainda tem algumas vagas. E se você quiser, se você puder, entre em contato comigo no direct, que a gente vê como é que vai fazer e tal. Ainda restam pouquíssimas vagas, inclusive. E uma outra coisa, eu tô com um projetinho bem legal para vocês. Aguardem, porque E vai ajudar, inclusive, nessa questão aí de ressignificar a crença, de colocar alguns lembretes pra gente lembrar o quanto a gente é potente, tem potencial, o quanto a gente é capaz e tal. Então, assim, vamos fazer a diferença na nossa vida. Esse é o meu desejo, é por isso que eu tô aqui. Por exemplo, e sem querer fazer nada de propaganda nem de nada, eu não tenho objetivo absolutamente nenhum a não ser agregar a sua vida. Eu preciso que o meu objetivo de vida, o meu propósito de vida é que você seja transformado através da renovação da sua mente, que você possa ter a vida que você merece ter. E as crenças limitantes estão diretamente relacionadas com baixa qualidade de vida, baixa autoestima, níveis de infelicidade, frustração, ansiedade e depressão. Então vamos ressignificar, vamos fazer a diferença, vamos ser pessoas melhores para que a gente possa fazer uma sociedade melhor e que essa sociedade retroaja sobre a gente, para que a gente seja feliz e todo mundo Gente, eu preciso de gente felizinha. Vamos ser felizes, vamos ser pessoas saudáveis, equilibradas e autônomas emocionalmente. Eu sei que não é fácil, mas se você não está conseguindo assim, ajuda e vamos fazer a diferença nesse mundo. Primeiro, faz a diferença na sua própria vida, porque você sendo feliz, você transborda felicidade, alcança outras pessoas e isso reverbera em uma sociedade melhor, que é o que a gente está precisando, porque a gente está vivendo um caos, né não? Então vamos ressignificar as crenças. Se vocês precisarem de mim, ajuda. Meu Deus, Isaura, eu não estou conseguindo identificar. Ou Isaura, tá sendo difícil pra mim, Alex veio aqui me dar um recado. Substituir a crença, me ajuda a substituir. Entre em contato comigo que a gente faz. E eu vou também colocar aí nos stories o que eu falei, um resuminho do que eu falei aqui, tá bom? Terça que vem a gente tem live de novo. Não sei qual é o tema, quero sugestões. Vou deixar lá também no stories uma caixinha de sugestão, né? De perguntas para vocês colocarem lá o que é que vocês sugerem. E tamo junto, eis-me aqui, sem uma... Ai, meu Deus, como é que eu vou dizer isso pra terminar? Sem uma vida plena, a gente não consegue desfrutar, é isso. Sem uma vida plena, a gente não consegue desfrutar de tudo o que a vida tem pra nos oferecer. Então, pra quem tá aí dizendo que me falou, eu esqueci o nome, me desculpe, que a vida é dura, que a vida é difícil, que a vida é sofrida, não. A vida não é sofrida.
a vida é fácil, ela é maravilhosa e só vai ser, na verdade, se você fizer com que seja. Então, olhe a vida da forma como você gostaria que ela fosse e ela será. Presta atenção. Olhe a vida como você gostaria que ela fosse e ela será. Tá bom? Beijo pra quem tava aqui comigo. Obrigada por me acompanhar sempre. Tamo junto semana que vem. E se vocês quiserem participar do workshop, entre em contato comigo. Tá bom? Beijão, gente. Tchau, tchau.